o Dorival Júnior falou sobre reforços e falou abertamente sobre reforços e cobrou reforços. Ele não fugiu do assunto, não deu uma de, né, de tontão, não, mudou de assunto e tal, não, cobrou reforços, falou que precisa chegar gente para ajudar no segundo semestre, e jogadores do Corinthians falaram em saídas, como por exemplo o Breno Bidon, possíveis saídas, ou não falaram, ou aí sim deram uma de tontão, né? Não, o que eu quero é jogar bola, o que importa é que a bola é redonda, o que importa é que o sol é quente, o que importa é que o céu é azul, né? Onde eu vou jogar eu não sei. Amigos, pode ter jogador saindo aí no segundo semestre. Aliás, deve ter jogador saindo no segundo semestre. E, aliás, é bom que saia. Nada contra esses jogadores que podem sair. Mas se o Corinthians não fizer dinheiro com vendas, não consegue comprar ninguém. Se não vender, não compra. E do Bidon, o que você pode falar? Breno Bidon fez o gol, né? Foi bom, vai pro DVD, tem que ser vendido. Ou Talvez o último gol dele pelo Corinthians, hein? Ou o Breno Bidon, Yuri, né? Então que seja o Segundo, Breno aliás. Bidon. Segundo e último, porque foi o segundo gol dele. Eu achava que ele tinha marcado mais, cara. Quando eu fui ver ontem no meu detalhe do gol, na rádio, eu falei, caramba, segundo gol só. Fez um. E nesse ano não tinha feito nenhum ainda. E deviam ter chutado mais, né? Porque esse Thiago Volpe aí é braço curto, é um goleiro meia boca, ruinzinho. Deviam ter O chutado Corinthians mais. chuta pouco de fora da área, né? O Garro podia ter chutado mais, o Garro chuta bem, o Corinthians chuta muito pouco de fora da área. E o Rodrigo Garro, o que você pode falar dele? Bom, 90 minutos, jogou 90 minutos. Aparentemente não sentiu dor, não reclamou de dor, né? Não reclamou de dor, tranquilizou a torcida no final do jogo, falou que tá tudo certo. Depois de 3 meses aguentou 90 minutos, falou que depois das férias vai estar melhor. E ele conduziu o time. Para mim, repito o que eu falei ontem antes do jogo. Hoje ele é mais imprescindível do que o Memphis. Se eu for escolher Muito mais. ficar sem um Garro ou Memphis, eu escolho ficar sem Memphis hoje. É porque o Garro não escolhe jogo para jogar, né? Tem essa também. Só que o problema é que ontem ele estava meio que sozinho, né, para fazer a função ali de criação, porque os outros não são jogadores de criação. Então, apesar dele ter ido bem, tem uma hora que ele obviamente cansou, né, uns 15, 20 do segundo tempo lá. Eu achei até que o Dorival ia tirar o Garro para colocar o Coronado, e o Dorival morreu com 4 alterações. Ele poderia ter feito uma quinta alteração. Então não é que ele fez as 5. O Dorival, a gente vai ouvir o Dorival daqui a pouco. Ele falou que ele não colocou o Coronado porque não era jogo pro Coronado, porque ele precisava colocar os garotos nas pontas, mas ele poderia ter colocado. Ele não fez as 5. Se ele tivesse feito as 5, beleza, concordaria com ele, preferia colocar outros, tá bom. Mas ele morreu com 4. Ele colocou Romero, Kaique, Charles e Dieguinho. Podia ter feito uma quinta. Coronado no Garro que estava morto. Aí eu vejo, né, ali nos meus estudos, pós-jogo, Coronado 6 jogos no Brasileiro e não entrou ontem. Me chamou um pouco a atenção esse detalhe. Foi só uma coincidência ou esse cara ninguém quer ele mesmo? Então, me Porque chamou a o time atenção esse desfalcado detalhe. ontem. Time desfalcado de 8, 8, né? 6 ou 8. O cara não entra. Ah, que bom que se de repente aparecer um clube para ele, né? Mas que leve de vez, né? Nada essa, não adianta ir e o Corinthians ficar pagando parte de salário, ficar pagando salário, né? Que ele é caro. Se o Dorival não gosta dele, saúde. Se o Dorival não vai com a cara do Coronado no sentido futebolístico da coisa, né? Não gosta do futebol do Coronado, óbvio que o ideal seria vender. Mas se o Corinthians não conseguir vendê-lo, conseguir emprestá-lo por metade do salário, para mim já é um ganho. Você tira um jogador que não é utilizado, nem quando tem 4 alterações você pode fazer mais uma, e que o teu meia tá morto em campo, e você baixa a folha salarial um tantinho. Então, é lógico que seria melhor vender, mas eu acho que se algum time quiser pegar emprestado, que não for um rival direto, lógico,
Não vai emprestar para o São Paulo, né? Como muita gente está falando aí. Mas se emprestar, sei lá, para um Vitória da vida, com outro time pagando 50%, 60%, 70%, se o Dorival não vai com a... Eu acho que o Coronado é útil até como reserva, até porque o Corinthians não tem... O Corinthians não vai contratar o Arrascaeta. O Corinthians não vai contratar o, sei lá, o Matheus Pereira nesse meio de temporada. O Corinthians não vai contratar um puta de um meia para ser reserva do Garro. Então o Coronado já tá lá, deixa ele. Quando o Garro machucar ou tiver suspenso, para mim é útil. Mas se ele não for útil pro Dorival, se ele não for entrar nem quando não tiver ninguém para colocar, com 6 desfalques, o cara, ó, tem 6 desfalques, fez 4 alterações e o cara não entrou. Ah, cara, é empréstimo. Vamos ouvir o Dorival, porque a galera tá falando de reforço. O Dorival falou sobre isso. É legal a gente ouvir a palavra do técnico. Eu queria saber de você o que você espera agora, quais talvez os pontos mais importantes que você aguarda nessa parada do Mundial. Tanto em termos extra-campo, talvez um pouco mais de paz, né, na política do clube, quanto dentro de campo, que no mercado da bola há uma expectativa pela chegada de reforços. Você entende se essa é uma necessidade para a evolução do seu trabalho no segundo semestre? Obrigado. Eu acho que é importante, sim, né, que possamos ter uma estabilidade internamente, ainda que dentro do centro de treinamento, graças a Deus, nós temos paz para podermos trabalhar, e isso daí muito em razão do respeito que está existindo em todas as partes e da própria postura do Fabinho em relação a essa área, que é uma área delicada, política do clube, que nós temos que respeitar e entender, mas, acima de tudo, que todos também entendam a necessidade de estarmos ali um pouco mais apartados, né, de todo esse problema. Eu acho que nós estaremos sempre atentos ao mercado. Eu acho que, como toda a equipe, nós sempre estaremos. Não fico aqui a todo momento e nem é meu perfil de fazer isso, apenas internamente converso aquilo que sentimos como necessidade da equipe, como prioridades, para que, de repente, possamos, se Deus quiser, no momento certo, adequado, dentro das condições do Corinthians, temos aí mais alguns companheiros que possam vir para nos ajudar dentro desse processo todo. Aí vocês viram que ele não fugiu do assunto, falou que precisam chegar mais companheiros para nos ajudarem dentro desse processo todo. Reforços. O Popular exigiu reforços. Tudo bem, Dorival? Boa noite. Você eu quero até voltar ao jogo, porque teve uma situação que foi já pré-combinada antes em relação ao Martínez, o Carrillo e também o Memphis. Se tivessem atuado mais de 60 minutos na terça-feira pelas suas seleções, eles estariam de fora da partida de hoje. Diante do que o jogo te apresentou, essas 3 ausências, elas não foram um tanto uma decisão precipitada por parte do Corinthians para que hoje pudesse, daqui a pouco, buscar um melhor resultado aqui em Porto Alegre? Olha, primeiro que não há uma certeza em relação à presença de determinados jogadores em campo, tanto para Grêmio quanto para Corinthians. Poderiam acontecer situações que favorecessem ou não. Nós não temos nunca uma certeza absoluta. Segundo, eu acho que nós temos que respeitar aí pelo profissionalismo dos profissionais que estão dentro dos clubes, o respeito a tudo aquilo que seja passado em relação à fisiologia, ao departamento médico e físico. Nós temos que trabalharmos, como sempre trabalhamos dessa maneira, com todos os recursos envolvidos nas tomadas de decisões. Tudo foi planejado e programado. Acontecendo dessa maneira, nós respeitamos as individualidades de cada um, não colocamos ninguém em risco. Eu sei que um jogador como Vitia Sante, em algumas oportunidades já fez esse tipo de situação. É característico dele, é o perfil dele, é uma situação elogiável e reconhecida, e, acima de tudo, tem que ser valorizada, mas poucos jogadores possuem esse perfil, até porque a grande maioria leva um tempo um pouco maior para uma recuperação. Então, para que evitássemos toda e qualquer situação, nós tomamos uma decisão antecipada e eu acredito que tenha sido correta. Preparamos uma equipe que poderia ter
ter feito, como fez aí, um grande jogo, um jogo muito disputado, duas equipes que vivem praticamente um mesmo momento dentro da competição. Temos consciência que precisamos melhorar, estamos trabalhando para isso, mas eu fico muito feliz pela primeira semana de trabalho, a resposta que foi dada foi muito importante. Essa pergunta foi bem interessante, eu deixei até ela, e a resposta do Dorival eu acho que não convenceu, porque ele falou do Vidiaçante, ficou até meio chato, né, o fato do Vidiaçante ter jogado. Ele jogou os 90 minutos da partida contra o Brasil pelo Paraguai e estava em campo ontem. E ele falou, não, poucos jogadores têm a capacidade física dele e tal. E falou que o Corinthians, com o time que jogou, conseguiu jogar razoavelmente bem contra o Grêmio. Mas imagina esse time com o Carride e com o Memphis, não tinha ganhado o jogo? Dois pontos não eram importantes para o Corinthians nesse momento? Como que tinha ontem, dava para ganhar do Grêmio. Segundo tempo, o Corinthians Então o Dorival acertou. tirou o pé. Não acertou. Não acertou. Os caras tinham que estar à disposição. Mas o Memphis não tinha como, cara. Quantas horas ele ia ter que viajar para chegar? E certamente ele vai voltar, né? Ele não vai Mas passar. daí, o cara ganha salário. Eu sei, querido, mas ele vai passar as férias aqui, aonde? Em Não, águas vai passar na Europa. Daí ele pega 8 horas, de voo, vem aqui, joga, pega 8 horas, volta e passa férias onde ele quiser. Ah, não. O cara já em condições normais, fora de casa, já joga de meio tanque, farol Mas baixo. daí você tira do salário, então, né? Imagina você não dessa. vai colocar ele em campo porque ele não vai correr. Entra no avião, vem, joga, o avião já fica esperando de porta aberta, com o motor ligado no aeroporto. Mas na hora de pegar o salário, ele não vai lá no caixa tirar o dinheiro? Eu sei, Belo, mas enfim, eu não discuto a ausência do Memphis, não. Agora, dos outros, sim.